Aqui o nosso livro Caminho de Seda e Pedra, está concorrendo, está inscrito no Prêmio Jabuti desse ano, na área de saúde e não ficção. E eu quero ler para vocês um pedacinho diferente do que eu costumo ler, né? Ler um pedacinho para você, enfim, entender um pouco de como é o livro, do que a gente fala, tá bom? Capítulo 3, Filha de Dois Mundos, entre sakuras e ipês. Entre silêncios herdados de mulheres que vieram antes de mim e expectativas culturais que nunca consegui atender plenamente, cresci como uma flor teimosa que brota entre o concreto. Adaptável, mas nunca completamente pertencente. Este é o relato dessa jornada de fragmentação, a integração das feridas invisíveis, as cicatrizes que hoje carrego com orgulho, como o kintsugi japonês que preenche fraturas com ouro. Este livro não é apenas a minha história, é um convite para que você reconheça seus próprios caminhos de seda e pedra, seus esquemas emocionais e heranças invisíveis. É um testemunho de que nossas quebras, quando iluminadas pela consciência, podem se tornar nossas maiores fontes de força. A primeira coisa que eu vi foi o Monte Fuji. O piloto anunciou no microfone como se fosse apenas mais um detalhe trivial na paisagem. À esquerda, o Monte Fuji. Eu, que até então conhecia mais sobre as colinas de Hollywood do que a minha própria ancestralidade, imaginei que seria apenas mais uma montanha qualquer. Mas quando meus olhos encontraram aquela entidade sagrada, surgindo majestosa por cima das nuvens, algo ancestral despertou em meu sangue. Chorei sem controle como uma criança que finalmente encontra o caminho de volta para casa. Lá estava eu, respirando o mesmo ar que os meus antepassados, pisando o solo de onde meus avós partiram com a certeza que jamais voltariam. No Brasil, eu e meu irmão nunca fomos plenamente abraçados como brasileiros. No Japão, não éramos reconhecidos como japoneses. A mestiçagem nos deixou à margem, habitantes eternos de uma fronteira invisível que se estende pelos dois lados do oceano. No Brasil, enfrentávamos bullying escolar por causa dos olhos amendoados que denunciavam a nossa herança. Eu especialmente carregava o peso duplo de não corresponder às expectativas. Nunca fui particularmente talentosa em matemática. Vivendo constantemente frustrada com o estereótipo de que deveria ser brilhante com números, como um autêntico descendente de japonês. Secretamente eu desejava ter herdado os olhos claros da minha mãe, que via refletido nas minhas primas. Mas minha herança estava gravada de forma indelével no meu rosto, uma marca que não podia ser apagada ou disfarçada. No Japão, ironicamente, o preconceito se inverteu. Entre os japoneses puros, eu era inequivocadamente uma estrangeira, uma dekasegi. Alguém cujo sangue diluído jamais permitiria pertencer completamente àquela terra ancestral. Quando tomei a decisão de partir para o Japão, deixei para trás meu filho, que tinha apenas 3 anos. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a escolha mais dilacerante da minha existência. Ele ficou sob os cuidados da minha mãe. Na última noite antes do voo que me levaria para o outro lado do mundo, permaneci desperta até o amanhecer, apenas observando-o dormir ao meu lado. Queria gravar na memória cada traço daquele rosto inocente, o ritmo suave da sua respiração, as pequenas mãos que se abriam e fechavam enquanto sonhava. Sentia como se estivesse cometendo uma traição fundamental contra meu próprio instinto materno. Cada fibra do meu ser gritava que eu deveria ficar,
mas a razão sussurrava que não havia alternativa. O futuro que eu sonhava oferecer a ele, segurança, oportunidade e dignidade, dependia daquela dolorosa travessia. Eu precisava partir para que ele pudesse ter o verdadeiro lar, uma vida além da precariedade. Chorei silenciosamente, engolindo o desespero que ameaçava me paralisar. Naquele momento eu compreendi que o amor mais profundo, às vezes, se manifesta no ato de abrir mão. Mais um pedacinho do nosso livro. Desculpem a emoção. Mais um pedacinho do nosso livro. Depois que a gente lê o capítulo, falamos um pouco dessas questões de ancestralidade, né? E de como somos compostos por ela, e que às vezes, quando eu vi o Monte Fuji pela primeira vez, foi realmente impactante. Eu não esperava sentir aquilo que eu senti. Talvez porque aqui dentro de mim as raízes dos meus antepassados estavam de volta à terra deles. E isso foi muito forte. E você? Quais são as suas ancestralidades? O que será que você herdou da sua família?